Minha rapaziada, eu sei, o Bruninho não vai ser titular no Atletiba. Mas aqui a gente não tá só pra comentar as decisões do técnico da Irreal. Eu não sei nem se o Bruninho vai ser relacionado. Mas pra mim, a gente não tem como não olhar pra esse garoto com uma percepção de jogador de time principal. E mais do que isso, jogador de time principal que brigaria naturalmente por titularidade. Existe uma explicação técnica, existe uma explicação tática, existe uma explicação em todos os sentidos e eu quero trazer essa explicação para vocês, quero trazer esse entendimento, pelo menos o entendimento da minha parte, porque eu acredito que o Bruninho, sim, deva ser um jogador a ser utilizado, a ser aproveitado pelo técnico da Iralma, pensando no grupo principal do Atlético, quem sabe até no time titular do Atlético. Vamos entender, o Campeonato Paranaense é um campeonato de preparação para que a gente chegue na melhor condição possível, encontrando boas alternativas, tanto táticas, tanto de comportamentos, como por exemplo o time vem pressionando muito bem. Se o Atlético principal continuar pressionando tão bem como o Atlético Sub-23 vem pressionando, vai ser uma grande notícia, como de alternativas de jogadores, de nomes que eu acredito que possam fazer parte ali desse grupo, desse elenco. A gente tá buscando alternativa, beleza? O Bruninho naturalmente surge como uma alternativa, vem sendo o destaque principal desse time sub-23 do Atlético. Acho que tem o chamariz ali de ter sido um jogador que pulou muitas camadas óbvias, degraus óbvios que a gente teria ali do jogador passar de um processo de sair do sub-17 até o sub-23 e a qualidade técnica do Bruninho tá fazendo ele cada vez estar mais próximo do principal do que do time sub-17. Acho que esse campeonato paranaense vai ser essa cartada final pra gente realmente entender o Bruninho como jogador de equipe principal. O Atlético ele tende a jogar no Campeonato Brasileiro de uma maneira muito parecida com o que ele terminou o Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado. O Atlético pretende ter um jogo de transição. E o que significa você ter um jogo de transição? Você abre mão de ter a maioria da posse de bola, você deixa a maioria da posse de bola de lado e você opta em atrair o seu adversário para recuperar essa bola e atacar as costas. Ou seja, matematicamente pensando, não vai ser um time de 60, 70% de posse de bola, vai ser um time de 40, 35. Isso significa que o Atlético não quer ser um time competitivo? Não. O Cruzeiro, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro da temporada passada, foi o 14º em relação à posse de bola no campeonato, por volta ali de 45% de posse de bola. Ou seja, você não vai estar todo momento atacando. Ou seja, quando você atacar, você precisa atacar da melhor maneira possível. Você precisa ter todo o processo de velocidade de sair da defesa e chegar no ataque, mas quando essa bola chegar no ataque, os movimentos precisam ser bem executados, a dinâmica de jogo ela precisa funcionar da melhor maneira possível, então para isso você precisa ter, de certa forma, jogadores tecnicamente acima para que a gente possa fazer com que esse processo ofensivo do Atlético chegue no último terço sempre com muita qualidade. Qual é a maior armadilha para um time de transição? Ter uma boa defesa, fazer todo o processo certo e não conseguir sacramentar as chances em bons resultados. E aí me vem na cabeça, por exemplo, o Ceará do ano passado. Durante boa parte do campeonato, uma das melhores defesas da competição, mas o ataque muito pobre, até que acaba sendo rebaixado. Para mim, o Bruninho significa nada mais, nada menos do que um jogador que naturalmente pode qualificar todo o processo ofensivo do Atlético. A bola chegando no Bruninho no último terço, para mim, é uma resposta a esse receio do Atlético atacar menos e não necessariamente atacar bem. O Atlético tendo o Bruninho, chegando essa bola no último terço, eu acho que a gente vai ter naturalmente o Atlético com mais soluções individuais, com mais capacidade de fazer essa bola encontrar bons caminhos do que com outros jogadores. Então, você vai ter, vamos lá fazer os cálculos. Você vai ter 40% de posse de bola, isso levando em consideração que você já tem um bom tempo de futebol parado, porque a gente está falando de futebol brasileiro, e infelizmente o futebol brasileiro ele é muito pobre nesse sentido. Ou seja, você vai ter ali, sei lá, 70% de bola rolando, dentro desses 70%, 40% de posse de bola do Atlético.
Você, assim, uma chance ofensiva pra você é ouro. Uma chance ofensiva pra você você precisa tratar da melhor maneira possível. E por que, por exemplo, o Viveiros conseguiu fazer tanto sucesso nesse primeiro momento com a camisa do Atlético? Porque a gente fala de um jogador que, tecnicamente, talvez não seja dos melhores, mas primeiro, pela capacidade física, ele viabiliza esse jogo de transição e o Viveiros ele foi efetivo. O Viveiros entregou gols, o Viveiros entregou assistências, o Viveiros entregou participação ali em lances de pênalti. Então, isso tudo viabilizou com que o jogo do Viveiros fosse um grande jogo de transição. Não vejo a mesma capacidade física do Viveiros no Bruninho. Mas vejo uma capacidade técnica do Bruninho acima do Luiz Fernando, acima do Mendonça, acima do Viveiros, acima do Renan Peixoto, acima do Julimar, acima de todos os outros. Então, talvez o Bruninho não toque tanto na bola jogando no jogo de Série A. Talvez o Bruninho não seja tão influente no jogo tocando, porra, como ele vem tocando a bola tantas vezes como no Campeonato Paranaense e o jogo de Série A. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto em relação ao Bruninho não é, questão de quantidade, é qualitativo. O Bruninho aumenta gradualmente as chances do Atlético ter bons movimentos ofensivos pela qualidade técnica que ele tem e pela eficiência que ele tem. Pela eficácia que ele tem. São 3 jogos no principal e, querendo ou não, das principais chances que ele teve foram 4 gols. 2 anulados, mas 4 gols. Então, se a gente consegue, assim, ter uma escalação que nos garanta defensivamente, e se a gente consegue ter no último terço jogadores que encaixem nesse jogo de transição, e mais do que isso, jogadores que se sintam confortáveis nesse jogo de transição, junto com uma eficiência acima da média, cara, eu acho que a gente tem o roteiro perfeito. Eu acho que a gente tem um roteiro perfeito ali pra ser um time extremamente competitivo dentro da ideia do treinador, porque a ideia do treinador ela acaba contando muito positivamente pra nós. Então, eu sinto que abrir mão do Bruninho é um sinônimo de atacar pior pra um time que já ataca pouco. Então, proporcionalmente, eu acho que não faz sentido. Ah, mas ele não tá pronto. Talvez não esteja mesmo. Minha expectativa com um garoto de 17 anos não é que ele esteja pronto. Não é assim, em nenhum momento. Mas minha expectativa com um garoto de 17 anos, tecnicamente tão acima, é que em algum momento ele tire um coelho da cartola. E sendo bem sincero com vocês, você não precisa estar pronto para tirar um coelho da cartola. Você precisa ter talento, você precisa estar disponível para o jogo, chamar o jogo como o Bruninho chama. Você precisa ter características como essa capacidade de eficiência de finalização do Bruninho. Esse que é o grande credencial que eu acho que a gente precisa ter do Bruninho. O resto, ele vai adquirindo com o tempo, com a experiência. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.